Hola querido, estamos vivendo em dias quando Deus está querendo revelar algo muito importante para os seres humanos. Algo de consequências eternas para os indivíduos, as famílias e as nações. Ninguém pode aproximar-se do novo milênio sem saber o que traz esse século. O que existe por trás do panorama mundial sombrio. Criou Deus o ser humano e o abandonou ao seu triste destino? Continuará a morte trazendo dor e tirando de você os seres mais queridos? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, Apocalipse, mistério ou revelação? Viajava um dia de São Paulo para Brasília. A minha companheira acidental de viagem era uma senhora de aproximadamente uns 60 anos. Ela olhava pela janela e enxugava dissimuladamente as lágrimas que lhe rolavam pelo rosto. Sabe, quando pessoas choram é porque não estão conseguindo administrar o vulcão de sentimentos que perturbam o coração. E às vezes, nessas circunstâncias, o que melhor que se pode fazer é respeitar a dor íntima do ser humano. Alguns minutos depois, quando o avião já estava no ar, ela parecia mais calma. De repente olhou para mim e sorriu levemente. "Está tudo bem?" perguntei. Quase automaticamente a senhora mexeu a cabeça e disse: "Não, nada está bem, está tudo errado." Depois, ela contou-me o motivo da viagem. Há pouco mais de um mês tinha perdido o marido e algum tempo depois recebera a trágica notícia da morte do filho. "Nunca fiz mal a ninguém", disse chorando baixinho. "Vou à missa todos os domingos, cumpro meus deveres de cristã, ajudo gente necessitada. Por que então Deus permite tanta dor na minha vida?" Tentei confortá-la falando do amor de Jesus. E li para ela um verso do livro de Apocalipse. Seus olhos se abriram, se iluminaram de repente. "Isso está no Apocalipse?" perguntou ansiosa. Quando respondi que sim, ela disse: "Eu sempre tive medo de ler o Apocalipse, porque pensei que ele só anunciava tragédias." E se você, querido, perguntar para as pessoas, verá que a maioria delas, como esta senhora, relaciona o Apocalipse com tragédia, destruição, pragas, fim do mundo e mistérios incompreensíveis. Mas o que diz o próprio livro? Qual é a frase inicial? Veja, Apocalipse capítulo 1, onde começa o texto. Verso 1, diz assim: "Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer." O livro de Apocalipse é uma revelação. Não tem nada a ver com coisas ocultas e misteriosas. Através do Apocalipse, Deus está querendo revelar algo muito importante para os seres humanos. É algo que brevemente deve acontecer. Algo de consequências eternas para os indivíduos, as famílias e as nações. Ninguém pode aproximar-se do novo milênio sem saber o que vai acontecer. O que existe por trás do panorama sombrio deste mundo? Deus criou o ser humano e o abandonou ao seu triste destino? Continuará a morte trazendo dor e tirando-nos os seres mais queridos? O livro do Apocalipse é a resposta divina para o homem confuso e desorientado deste final de século. Mas como entendê-lo, sem sermos vítimas do fanatismo simplório ou da complicação teológica? Se o livro contém uma mensagem tão importante, teria Deus limitado sua interpretação a um pequeno grupo de privilegiados? Qual é a mensagem do Apocalipse para você hoje? O que Deus está querendo comunicar? Para entender este livro, é preciso conhecer o contexto histórico. Quem o escreveu?
Por quê, como e para quem foi escrito, primeiramente? Qual era o quadro político, social e cultural do mundo na época em que o Apocalipse foi escrito? Sabe, não se pode realizar um estudo sério deste livro sem conhecer esses detalhes. Bom, todos os estudiosos da Bíblia aceitam João, o discípulo de Jesus, como o autor do livro do Apocalipse. Na época em que o livro foi escrito, João era um dos únicos discípulos que ainda estava vivo. Ele era tão conhecido nas igrejas cristãs da época que não precisava assinar mais do que João, servo de Deus, Jesus Cristo. Entre João e Jesus existia uma bonita história de amor, fé e companheirismo que nos ajudará a entender melhor o livro da Revelação. Veja, quando João foi chamado por Jesus, era apenas um humilde pescador, impetuoso, egoísta. João possuía uma personalidade ruda e violenta. As pessoas o conheciam como o filho do trovão. Aquele caráter tinha-lhe criado muitos problemas na vida. Por isso, João não era feliz. Lutava para mudar, mas não conseguia. Até que conheceu Jesus e achou nele o segredo da vitória. Ninguém pode viver ao lado de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. No convívio diário com Jesus, o caráter do Mestre vai se reproduzindo na vida do ser humano. Foi isso que aconteceu com João. Buscou a Jesus em cada momento de sua vida. Saiu da rotina de um relacionamento circunstancial, quebrou a monotonia de ser apenas um discípulo do Mestre e foi o único que encostou a cabeça no peito de Jesus. Mas a presença física de Jesus entre os seus discípulos não seria para sempre. Um dia a multidão o prendeu. Levaram-no ao topo da montanha e o pregaram numa cruz. Todos o abandonaram. Os discípulos mais intrépidos, como Pedro, fugiram para salvar sua vida. Sabe quem foi o único que ficou perto de Jesus até o último momento? João. O discípulo que tinha aprendido por experiência própria que sem Jesus seria impossível viver. A Bíblia relata que mais tarde Jesus ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos. Imagine só a alegria de João ao ver de novo seu grande mestre. Mas imagine também a tristeza quando Jesus anunciou o momento da sua partida. Ele os deixaria. Tinha-o dito muitas vezes ao longo dos 3 anos de convivência com eles. Veja suas palavras relatadas no Evangelho segundo São João. No Evangelho segundo São João, capítulo 14, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Finalmente, chegara a hora da partida. E a Bíblia narra esse acontecimento no livro dos Atos, capítulo 1, verso 9, da seguinte maneira: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E agora? O que fazer? Aonde ir sem o Mestre? Os discípulos lembravam ainda as últimas palavras de Jesus: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso está registrado em Atos 1:8. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. Depois do Pentecostes, os primeiros cristãos se empenharam pelos 4 cantos do mundo conhecido daquela época, pregando o Evangelho de Jesus. O que os animava era a promessa: virei outra vez. Mas o tempo foi passando e Jesus não voltava. 20, 50, 60 anos. E Jesus não cumpria a promessa. Pelo contrário, o povo de Deus estava sendo perseguido terrivelmente. Mas perseguido por quê? Vejamos. O Império Romano dominava o mundo político daquele tempo.
E de repente o culto ao imperador tornou-se a religião oficial. Todo mundo devia adorá-lo. A razão desse culto era simples. O Império Romano era formado por culturas locais, raças e línguas. O que fazer para conservar a unidade dentro de tanta diversidade? Bom, a história da humanidade prova que não existe melhor fator de homogeneidade do que uma religião comum a todos. Mas nenhuma religião ou Deus local poderia ser aceito pelos outros facilmente. Havia, porém, uma figura conhecida e respeitada no mundo político. Era o imperador romano. Sua autoridade transcendia fronteiras, culturas e regiões locais. Por que não tomar, então, o imperador e fazê-lo uma espécie de divindade? Portanto, negar-se a adorar o imperador não era apenas um ato de irreligiosidade, mas um ato de rebeldia e subversão política. Se alguém se negasse a queimar incenso diante do busto do imperador, não era considerado apenas ateu, era tido como rebelde, desleal e subversivo. Mas os cristãos, você sabe, conservavam um princípio: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele sós darás culto. Isso está em Mateus 4:10. Como poderiam os cristãos adorar um ser humano que se atribuía as prerrogativas de Deus? Foi por causa desta atitude que os cristãos começaram a ser perseguidos e assassinados aos milhares. Dentre todos os imperadores, talvez Domiciano pode ser considerado um dos mais cruéis e perversos. Procurou estabelecer um governo absoluto, promoveu sua divindade através de holocaustos públicos. Os cristãos eram queimados como tochas vivas ou destroçados por feras famintas nos circos romanos. O próprio João foi levado a Roma para ser julgado por causa de sua fé. Ali, o antigo filho do trovão, transformado pela graça de Cristo no discípulo do amor, defendeu sua fé e deu testemunho de seu amor por Cristo. Seus argumentos foram contundentemente convincentes, mas o imperador Domiciano, cheio de ira, mandou que os jogassem num caldeirão de óleo fervente. Mas o Senhor Jesus preservou a vida de seu servo e ele saiu ileso de lá. Mais tarde, por decreto do próprio imperador, João foi enviado à ilha de Patmos, um território rochoso, num arquipiélago grego, perto do litoral da atual Turquia. Para ali os criminosos eram enviados a fim de morrerem trabalhando como bestas. Foi lá, naquela ilha solitária, por volta do ano 95, 96 de nossa era, que tudo aconteceu. João foi tomado em visão e levado às cortes celestiais, e de lá pôde ver o desenrolar da história, as coisas, diz Apocalipse, que são e que hão de acontecer. Deus deu a João a mensagem do Apocalipse porque seu povo precisava entender o que estava se passando. Porque dava a impressão de que Jesus tinha esquecido de seus servos. Onde estava a promessa de que viria outra vez? Por que a injustiça prevalecia sobre a justiça? Por que os maus prosperavam enquanto aqueles que tentavam ser fiéis a Deus eram perseguidos e mortos? O que os cristãos podiam fazer? Que esperança podiam ter? Já se haviam passado quase 100 anos e Cristo ainda não tinha voltado. Não havia entre eles sábios ou poderosos. Como conseguiriam enfrentar o poderio de Roma? O império que ninguém ousava resistir, como eles enfrentariam? Por isso, os cristãos viviam numa encruzilhada. César ou Cristo? O Apocalipse foi escrito justamente para alimentar a fé dos filhos de Deus, para explicar-lhes o porquê da aparente tardança e para mostrar-lhes o desenrolar da história desde aqueles dias até o fim dos séculos. Sabe, querido, nada do que acontece hoje deixou de ser revelado. As guerras, a exploração social e econômica, os problemas ecológicos, a explosão demográfica, o desequilíbrio climatológico, as tragédias no mar, na terra, no ar, tudo foi revelado, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma explicação.
tudo é consequência de um conflito cósmico que teve início muito tempo atrás, num longínquo e distante universo celeste. Mas se Deus queria explicar tudo isso aos seus filhos, por que tantas figuras e simbolismos? Ao ler o Apocalipse, você vai se deparar com cordeiros, monstros, chifres, bestas, selos, trombetas, pragas, cavalos de várias cores, seres estranhos com rosto de boi, de leão, enfim. São 3.000 símbolos e figuras. Mas se o Apocalipse é uma revelação importante para os seres humanos, se tem que ver com verdades eternas e também com a morte ou a vida do homem, por que tanto mistério aparente? Não podia Deus ter dado sua mensagem de uma maneira mais clara? Podia sim. Mas lembre-se de que quando João escreveu o Apocalipse, a igreja cristã estava sendo perseguida pelo poder político de Roma. A mensagem do livro apresentava a queda do Império Romano. Você já pensou o que aconteceria com a igreja se os líderes romanos pudessem entender o conteúdo da revelação? Você verá também que o Apocalipse fala do anticristo e de como as forças ocultas do mal tentarão ao longo da história destruir a palavra de Deus. Já imaginou o que aconteceria se todas as pessoas comprometidas com o anticristo pudessem entender? Apesar de tudo, porém, os símbolos não constituem uma linguagem para sábios e filósofos. Diferentemente das ideias abstractas que só conseguem ser compreendidas por uma elite intelectual, os símbolos apocalípticos constituem uma linguagem acessível a todos, cultos ou iletrados, adultos ou crianças, ricos ou pobres. O livro do Apocalipse é a revelação urgente de algo extraordinário que você precisa saber no terceiro milênio. É algo que envolve vida ou morte, salvação ou perdição. E esse algo é o fato de que existe um conflito cósmico pairando entre os seres humanos. E você, querido, não pode ficar alheio a ele. É uma luta de consequências eternas. É a batalha para conquistar a mente e o coração do ser humano. Esse conflito envolve não somente os homens, mas também as forças da natureza. Só que, como todo conflito, ele está chegando à sua etapa final e é urgente que o ser humano conheça a verdade revelada para esta hora. Você não pode ficar no terreno neutro. É preciso tomar uma decisão. Mesmo que você enfrente sofrimento, diga para Deus: eu te seguirei. Abra seu coração e siga-o até o fim. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Mesmo que eu enfrente sofrimento, eu te seguirei, Jesus. Tu mudaste toda a minha vida. Fui gerada em novo nascimento. Onde posso ir? Se não for contigo, tu és meu Senhor e Rei. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Mesmo que eu enfrente sofrimento, eu te seguirei, Jesus. Tudo que não quero, isso faço. Não existe bem nenhum em mim. Como conseguir ser vitoriosa só por teu poder, meu Deus. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei.
Obrigado, Sonete. Oremos. Querido Pai, estamos vivendo em tempos difíceis. Há muita violência, muito medo, muito fascínio pelo desconhecido, pelo futuro. E o livro de Apocalipse chega como a resposta para as inquietudes humanas. Obrigado por ele, pela mensagem do Apocalipse. Ajuda-nos a entender em todos estes programas e a saber qual é o plano que Tu tens para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.